Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo e hoje eu vou responder uma pergunta que me fazem constantemente na hora de eu fechar as terapias ou que me perguntam no dia a dia, até durante as sessões às vezes, é como é que a terapia vai me ajudar a controlar a minha ansiedade, a minha depressão, a lidar com o meu toque, qualquer coisa do gênero. Vamos pegar a ansiedade principalmente. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de um mecanismo natural do corpo chamado mecanismo de luta e fuga, que ele é acionado pelo sistema simpático. Ou seja, é totalmente natural. Então esses papos de que existe cura para ansiedade é tudo papo furado. Na verdade, o que existe na ansiedade é um tratamento. E o que é o tratamento? É basicamente você aprender a como lidar com isso aí no seu dia a dia. Quando a gente fala de ansiedade no geral, a gente fala simplesmente no mecanismo do seu corpo para te gerar energia para você se proteger. É por isso que se chama mecanismo de luta e fuga. Porque você gera energia ou para você correr desesperadamente, ou para você lutar até a morte. Esse é o mecanismo do seu corpo. Ele é acionado naturalmente no seu corpo, várias vezes no seu dia. Ele é acionado quando você está apaixonado, é acionado quando você tem que fazer uma atividade, é acionado quando você tem que fazer várias coisas no seu dia a dia que precisam de energia. O problema é quando ele é acionado num churrasco no domingo, porque você tem medo de perder o emprego na terça-feira. Isso aí é um tipo de medo abstrato que você sabe às vezes que não tem lógica, que é um medo infundado, mas mesmo assim ele é acionado dessa forma. Existem técnicas e maneiras para você lidar com isso. Então o que a terapia faz, na verdade? Ele te dá recurso para você lidar com esse tipo de transtorno. Porque muitas vezes a gente fala sobre a cura da ansiedade. A ansiedade não tem cura, a ansiedade é natural. O que muda muitas vezes é você controlar esse comportamento, é você aprender a lidar com ele. Porque eu sempre comento com as pessoas que a vida adulta é basicamente assim. Você faz 18 anos, 20 anos, te joga e fala assim: se vira, meu amigo, agora é contigo. E você não tem, às vezes, repertório para você lidar com algumas emoções, não tem repertório para lidar com algumas coisas que acontecem no dia a dia, algumas pressões que acontecem. E basicamente você tem que lidar com tudo isso meio que empurrado, meio que no soco e no pontapé. E não é tão fácil de lidar com isso aí. Não é à toa que a maior escala de ansiedade é entre os 20 e os 30 anos. Porque você tem que começar a lidar com esse tipo de situação que não te ensinaram. E às vezes as pessoas, pelos dados do destino, vamos dizer assim, aprendem a lidar e outras não. E às vezes as pessoas que sofrem com ansiedade no dia a dia é porque não foi ensinada como lidar. Existem várias técnicas para você lidar com isso, existem várias formas, e não é todo mundo igual. Quando você fala de ansiedade, tem uma que é relacionada aos pensamentos e tem outras que é relacionada como se fosse um reflexo no seu corpo, que é disparado à amígdala cerebral no momento onde você está com medo. Por exemplo, quem sofre de fobia social, por exemplo, já deve ter percebido que nem sempre é possível controlar. E não tem a ver com os pensamentos, simplesmente dispara. É até maldade falar que é só por causa de pensamento. Nem sempre é pensamento. Às vezes só dispara. E aí você tem que fazer um processo que a gente chama de sensibilização. Que é você se acostumar aos poucos com aquilo ali, para você começar a lidar com essa situação aos pouquinhos. Da mesma forma, alguém que sofre com medo de barata, ele sabe que aquele medo é infundado, ele sabe que a barata não vai acontecer nada com ele. Entretanto, aquilo ali foi gerado por algum tipo de situação e o teu corpo ele simplesmente dispara seu mecanismo de luta e fuga sem você pedir. Não é uma autorização. Ele simplesmente acontece. E aí você vai ter que ensinar o seu corpo a lidar com aquilo ali. Então, existe durante a terapia N maneiras, N formas, N alternativas para você lidar com esse transtorno. E é por isso que a psicoterapia te ajuda a lidar com esse problema, como a ansiedade, como a depressão, como diversos outros problemas que acontecem no seu dia a dia. Saúde mental nem sempre tem a ver com uma coisa que você pega e fala assim: é aqui o problema. Muitas vezes é muito mais amplo, é muito mais complexo, é por isso que ela é específica para cada pessoa. E é por isso que muitas vezes você tentar aplicar o que você vê em algum vídeo, ou em algum livro, alguma coisa, nem sempre vai funcionar para você. Porque talvez você está tentando controlar uma estratégia num determinado ponto e seu problema seja em outro ponto. E aí você simplesmente se frustra e acha que você não tem solução. Mas eu te digo, tem tratamento para ansiedade, tem tratamento para depressão, tem tratamento para as doenças que você está sofrendo, qualquer outra coisa que está acontecendo. A terapia vai te auxiliar, vai te dar alternativas e principalmente o papel que ela tem que fazer, te dar recursos. O principal objetivo da terapia é te dar recursos para você lidar com essa situação. Então, entre em contato comigo. Tem minhas redes sociais aqui embaixo, clica no link, vamos dizer assim, manda uma mensagem, que eu tenho certeza que a terapia vai te auxiliar bastante. Beleza? Te aguardo lá. Até mais. Tchau, tchau.